Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa, e aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo pelo sinal aberto da Grande Florianópolis e também em Blumenau e ainda pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa o programa Conecta de hoje falando da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi realizada na manhã de hoje, quando foi aprovada a realização de 2 seminários, um em Joinville e outro em Jaraguá do Sul. Marcelo, qual o objetivo desses 2 seminários? São 2 seminários que vão tratar de assuntos relacionados, por exemplo, à questão do autismo. Esse seminário de Blumenau, que foi aprovado, ainda depende de uma data a ser confirmada. E, por fim, nós teremos também um seminário em Jaraguá do Sul, que vai tratar do tema Caminhos para a Inclusão. Esses 2 seminários aprovados, ambos ainda dependem de uma data a ser definida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Durante a manhã de hoje, nessa mesma reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência, foi aprovado um projeto de lei que prevê a adaptação de máquinas de cartão de crédito e débito, né, Marcelo? O objetivo é que elas sejam adaptadas para atender as pessoas com deficiência visual. É uma proposta que já está aqui na casa desde 2018, apresentada pelo então deputado estadual César Valduga, que hoje não se reelegeu em 2018 e hoje é vereador na cidade de Chapecó. E a proposta dele é garantir acesso a eventuais pessoas que tenham deficiência visual, ou seja, pessoas que não enxergam, sejam cegos ou pessoas de baixa visão, que eles possam ter acesso a máquinas de cartão adaptadas para a escrita braille, de tal forma que eles possam, por conta própria, fazer as operações de pagamento sem depender de outras pessoas. O projeto chegou a ter um parecer paralelo, um parecer alternativo do deputado Gessé Lopes contrário, porém o que prevaleceu foi o parecer do relator Fernando Krelin pela aprovação. Ele tem mais alguma tramitação ainda, Marcelo? Segue para plenário? Esse projeto já está pronto para seguir para plenário. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência era a comissão terminativa, vamos dizer, a última comissão, ele já pode ser apreciado em plenário. Além dessa reunião da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, nós também tivemos uma reunião da Comissão de Legislação Participativa, quando foi aprovado um projeto de lei que institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor, que são onde trabalham as ONGs. Qual é a importância desse projeto? É uma proposta apresentada pelo Poder Executivo aqui na Assembleia, em tramitação já há algumas semanas, que trata basicamente de transformar em programa permanente, ou seja, em política de Estado, um programa que o Executivo lançou em 2020 chamado Rede Laço. É um programa que congrega entidades ligadas ao terceiro setor. Elas praticamente atuam como uma espécie de auxiliar do Estado, ou seja, onde o Estado não consegue chegar, essas entidades como ONGs, associações de bairro, entidades religiosas, associações comunitárias, atuam nas mais várias frentes, desde distribuição de cesta básica, geração de renda por meio de projetos, ou até qualificação de pessoas de baixa renda, enfim. Congregar tudo isso em uma única política permanente, uma política de Estado. O projeto passou pela Comissão de Legislação Participativa e já está apto para ser votado em plenário. Inclusive, na manhã de hoje, a nossa equipe de reportagem conversou com o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, o deputado estadual José Milton Schaefer. Você pode acompanhar agora. Pela primeira vez, o governo vai criar um canal, né, de legislações para estabelecer parcerias com esse setor para atuar em defesa do interesse da sociedade. Entendo que é um projeto que tem um alto interesse público, né, dado a natureza do catarinense, né, no trabalho voluntário em diversas áreas, faltava ainda uma legislação estadual que abrigasse a tudo isso. Muitas vezes o terceiro setor está trabalhando alijado, né, do acesso a políticas públicas. Nós queremos fortalecer o terceiro setor e criar também uma interlocução com o Poder Executivo. Mais informações sobre esse projeto que foi aprovado, falando sobre o terceiro setor aqui em Santa Catarina, estão nos meios de comunicação da Assembleia e também na nossa agência de notícias. O endereço é www.alesc.sc.gov.br. E agora a gente conversa com o nosso colega Lucas Diniz, que vai falar sobre as redes sociais aqui do Parlamento. Boa tarde, Lucas. Quais as novidades? Oi, tudo bem? Oi, Delu. Oi, Marcelo.
Olá, vocês que nos acompanham. Então, o nosso quadro Deputada na Rede de hoje vai ficar com a deputada Ada de Luca. A deputada Ada de Luca fez uma postagem nas redes sociais dela aí, falando sobre o dia de amanhã, que é onde vão ser abertos envelopes para ver a empresa que vai tocar a obra do Porto Seco de Criciúma. Aí uma demanda da população há mais de 30 anos e que visa aí também desafogar bastante o trânsito da região. Então aí é uma batalha da deputada Ada de Luca junto ao governo do estado, né? E então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse projeto, ou quem sabe você é de Criciúma, entra lá no Instagram da deputada Ada, @Ada Faraco de Luca. Já o nosso destaque vai ficar para um aprovado em plenário, que a gente postou, um projeto que foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa, que isenta as taxas para a realização de exames que verificam a incidência de mormo e anemia infecciosa em animais. Então, mormo e anemia infecciosa que atingem bastante os equinos, cavalos, burros, mulas, mas que também podem passar para outros animais e até para os seres humanos. Então, um projeto bem interessante e eu gostaria que você entrasse lá e deixasse a sua opinião. O nosso Instagram é @AssembleiaSC. Ok, Lucas, muito obrigado. O Lucas falou então sobre esse projeto que foi aprovado já aqui na Assembleia Legislativa, está esperando então a sanção do governo para ser transformado em lei, e a gente já teve alguns outros projetos que foram transformados em lei recentemente, na semana passada, inclusive um deles prevê a capacitação de professores e funcionários de escolas e estabelecimentos de recreação infantil aqui em Santa Catarina, um treinamento em primeiros socorros que deverá ser realizado anualmente. A nossa equipe conversou com o autor dessa proposta, o deputado Ismael dos Santos, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa proposta. São situações emergenciais, como queimaduras, afogamentos e outros casos que podem levar à morte, por isso as pessoas responsáveis precisam estar preparadas para qualquer tipo de acontecimento. Os estabelecimentos também deverão manter kits de primeiros socorros, conforme orientação das entidades especializadas em atendimento emergencial. Em síntese, nós diminuímos essa questão tempo-resposta, e nisso pode estar a salvação de uma criança. Além desse projeto de autoria do deputado Ismael dos Santos, nós tivemos outros projetos que também foram sancionados pelo governo e foram transformados em lei? Isso. Ontem, de Luana, o governo publicou no Diário Oficial a sanção à lei aprovada semana passada pela Assembleia, que trata da redução de alíquotas de ICMS para vários produtos, leite, farinha de trigo, e para o setor de bares e restaurantes. Recapitulando rapidamente, então, que já passa a estar em vigor com a publicação da lei. O leite baixa a alíquota de 17% para 7% do ICMS. Nós também temos um crédito presumido, um benefício fiscal para a farinha de trigo, e os setores de bares e restaurantes passa a pagar uma alíquota de 3,2% para os alimentos que comercializa. Além disso, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2023, portanto, até o final do ano que vem, a vigência da cesta básica catarinense, com uma alíquota menor para alguns produtos como arroz, feijão, carnes de frango, carne de suína, farinhas, alguns tipos de farinhas, mel e o próprio leite, que voltou a integrar a cesta básica. Marcelo, esses dois projetos foram aprovados em plenário aqui antes de serem encaminhados para a sanção do governador, e hoje novamente é um dia de sessão ordinária aqui na casa. Vamos ter a análise de novos projetos, inclusive um deles que institui o programa Recomeça SC. Esse projeto, Deluana, esse programa, na realidade, ele foi instituído por meio de uma medida provisória que o Executivo mandou no final de 2020 e foi transformado em lei no decorrer do ano passado. O que acontece? Esse projeto de lei do deputado Milton Obos, amplia a abrangência desse programa Recomeça para outros fatores. Atualmente, esse dinheiro só pode ser acessado por pessoas, por produtores, por empresários, pessoas jurídicas que têm problemas com desastres naturais, uma chuva, uma tempestade, um vendaval que destrói o seu estabelecimento. A pessoa poderia ir lá no Badesc e pegar dinheiro com uma situação favorecida por meio desse programa Recomeça SC. O deputado Milton Obos, nesse projeto, propõe que isso seja ampliado também para agricultores que eventualmente venham a ser atingidos cujas plantações venham a ser atingidas por pragas, né? por problemas. Teve o caso da cigarrinha, por exemplo, no ano passado, que atingiu o milho aqui em Santa Catarina. Então, o projeto vai nesse sentido, de ampliar a abrangência desse Recomeça Santa Catarina
podendo fazer com que produtores agrícolas que tiveram a sua produção, seu plantio afetado por pragas, possam também acessar esses recursos para recuperar. Outro projeto que também tem a ver com agricultura aqui em Santa Catarina e que vai ser votado na tarde de hoje, de autoria do deputado Baldiceira, institui o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos aqui em Santa Catarina. É uma iniciativa do deputado Padre Pedro Baldiceira, que foi aprovada com uma emenda substitutiva global, que basicamente pretende, como o próprio nome diz, reduzir progressivamente, aos poucos, o uso de agrotóxicos, não só na agricultura, na pecuária, no extrativismo, enfim, nas várias áreas onde nós temos o uso de defensivos agrícolas. O projeto também cria uma política que procura incentivar a agroecologia, ou seja, aquela agricultura que não utiliza de defensivos agrícolas, e ainda o estímulo ao consumo de produtos que são produzidos sem o uso de agrotóxicos. Na realidade, é uma política que vai depender de uma implementação, caso seja aprovada hoje pelo plenário, mas é um primeiro passo no sentido de fazer com que haja um uso menor de agrotóxico. É claro que a política ela não acaba com o uso do agrotóxico, ela só incentiva que o uso seja usado cada vez menos de forma progressiva, até porque é algo muito abrupto aqui poderia causar problemas para a agricultura. A agricultura ainda é muito dependente dos defensivos agrícolas para poder produzir alimento em massa, em larga escala. Então, esse projeto vai estar sendo analisado na tarde de hoje. A sessão ordinária começa às 14 horas e o período de votação está marcado para as 16 horas da tarde. Vai ser transmitido ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo nosso canal no YouTube. Basta procurar por Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Lembrando que você pode seguir a Assembleia Legislativa nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos. Continue com a nossa programação.